Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Este é um dos melhores programas de cultura da nossa região. Aqui nós falamos de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores e da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você que está aqui na cidade e de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Não esqueça, nos encontramos aqui na TV Câmara e na grade da TCM Telecom, todos os sábados, às 19 horas, com o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Esse programa ele é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACJUS. E a ACJUS é movido pelo sonho da interação das diversas academias e escritores, assim como produtores de culturas, grandes leitores, pensadores e futuros escritores. A academia tem incentivado em toda a região de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte e em todo o país, se diga de passagem. E aí, hoje, para esse programa, nós convidamos o escritor e imortal Dr. José Wellington Barreto, que é presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACJUS. Além da presença do Dr. Wellington, nós temos uma diversidade de apresentações com vários artistas, pesquisadores e escritores. É só sentar, relaxar e assistir o melhor da cultura da nossa região. Nosso primeiro quadro, a gente trouxe o belo hino da ACJUS, o hino oficial, letra e composição de Tony Moraes, arranjos de Gideão Lima, nas vozes de Doutora Welma, que canta soprano, Dr. Paulo Fernandes, barítono, Dani Melo, contralto e Marcos Lima no tenor. Ouçamos o hino oficial da ACJUS. Sobre a égide da pena imortal, bem firmada no chão potiguar, tua sina é a glória penal. Eis a força que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir. Resistência, farol da liberdade, igualdade, aragenha te impelir. Das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja,
sociais, como temes impõe a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu pessoas, futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sodalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes impõe a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes impõe a balança, na justiça que nos afirma iguais. Muito bem, gente. Presente conosco aqui está José Wellington Barreto, doutor José Wellington Barreto. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Ok, Ricardo Alfredo, é um prazer retomar aqui o programa Memória Acadêmica Trajetórias. Quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, da TCM Telecom, toda essa rede de comunicação e também parabenizar a você por esse programa Memória Acadêmica Trajetórias, um programa muito importante para a cultura, para as letras e para as artes moçoroenses. Muito bem, doutor José Wellington Barreto, essa acho que é a sua terceira vinda aqui ao nosso programa. Hoje é algo especial. Vamos falar da academia, mas também a gente deve falar um pouquinho sobre o lançamento de livros, Rede Sem Fronteira, internacional, que nós sabemos, de fontes fidedignas, que o senhor vai coordenar aqui um encontro, um congresso da Rede Sem Fronteiras na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, tendo uma segunda etapa no estado do Ceará. Mas nos fale inicialmente um pouquinho sobre a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, essa trajetória de 2023 e esse início de ano de 2024. Ricardo, 2023 foi um ano bastante exitoso. Nós conseguimos colocar para assistir a nossas atividades, as nossas sessões, os nossos debates, os nossos fóruns, 1.440 pessoas. Então isso é uma coisa muito importante e nós ficamos em segundo lugar no Brasil todo como a academia que colocou mais gente para assistir e participar das suas atividades. Nós esse ano, no ano passado, nós perdemos para a Academia Brasileira de Letras, porque a Academia Brasileira de Letras, a ABL, ela colocou lá durante 30 dias Gilberto Gil e Fernanda Montenegro num teatro, então isso fez com que eles tivessem um maior público presente às suas ações. Mas a Sejus foi, durante esses últimos anos, 8, 9 anos, recordista em público nas suas atividades. O ano passado nós fizemos grandes fóruns, fórum de debate Pensando em Mossoró, fórum de debates Mulheres Inspiradoras, promovemos o lançamento de 8 livros, né? Realizamos outras ações perante a comunidade, perante as escolas da rede pública. Então, o ano passado foi um ano realmente de muito proveitoso para a academia e para a sociedade moçoroense. 2024 nós estamos iniciando. Você participou lá no dia 3 deste mês, da Assembleia Geral, e em seguida outras reuniões. Mas o pontapé inicial da Sejus, no tocante às suas ações, será dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em que nós estamos promovendo uma sessão solene com vários palestrantes, doutor Marcos Araújo, a juíza Uel Maria Ferreira de Menezes, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra e outras ações culturais e artísticas.
Então, será 8 de março, lá no auditório da Faculdade Católica, a partir das 19 horas, essa palestra, essa conferência sobre o Dia Internacional da Mulher e o lançamento do livro da desembargadora. Este livro aqui, Ricardo, será lançado dia 8 de março. É um livro que conta a história da desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Hei de vencer a trajetória vitoriosa da filha de seu Nilo e de Dona Estefânia. Então esse livro é uma biografia da desembargadora Zeneide, que foi uma pessoa muito pobre na cidade dela, mas que através dos estudos ela alcançou o poder judiciário e também alcançou o quê? A presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Então 8 de março, lançamento desse livro, palestras importantes e vamos prestar homenagem a algumas mulheres. Nós vamos prestar homenagem, além da desembargadora, a reitora Cecília Maia, também a enfermeira Francilene Fernandes de Souza, a militante social Adriana Carla Alves Bento e a professora doutora Lúcia Aguiar de Oliveira. Receberão o diploma reitora Maria Gomes de Oliveira, em homenagem ao Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres. Então esse aqui, Ricardo, dia 8, certo? Com o lançamento deste livro da desembargadora. 8 lá na Faculdade Católica, aberto a todas as mulheres, a toda a coletividade social da cidade de Mossoró. Depois, posso adiantar? Pode sim, fica à vontade. Depois, no dia 22 ainda, em homenagem à mulher e o Dia Internacional da Poesia, que foi dia 15, a escritora Rosane Amorim estará lançando no Palácio Cultural Milton Marques de Medeiros o seu livro Mensagens Cristãs, Hoje e Sempre. Então, um livro muito importante, um livro de alta ajuda, que a escritora Rosane Amorim vai lançar no chá da tarde. Esse lançamento no dia 22 de março, às 17 horas e 30 minutos, lá no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, na rua Cleodon Almeida, número 100, Abolição de número 2. Também é aberto para a população, é gratuito este evento. E o outro grande evento, Ricardo, que nós vamos realizar, sem dúvida, é no dia 5 de abril. Você está acompanhando, está organizando com a gente. É a Sessão da Saudade, em homenagem ao acadêmico Sátrio Cavalcante Dantas. Nosso querido irmão e amigo. Nosso querido irmão e amigo. Quando morre um acadêmico de uma instituição literária como a nossa, que é importante, né? Que tem respaldo no Brasil e toda a América Latina e parte da Europa, o presidente convoca uma sessão, né? Chamada Sessão da Saudade, presta um tributo àquele acadêmico falecido e declara aberta a cadeira, declara vaga a cadeira, o qual aquele acadêmico era o representante que ocupava aquela cadeira. Olha, Ricardo, e nesta Sessão da Saudade, nós estamos já confirmadas as palestras, novamente do acadêmico Francisco Marcos de Araújo, do acadêmico Charles Lamartine de Souza Freitas e a participação do novo bispo da cidade de Mossoró, Dom Francisco Sales. Então, 5 de abril, 19 horas, no auditório da Faculdade Católica, essa Sessão da Saudade em tributo à memória do acadêmico Sátrio Cavalcante Dantas. Tudo bem, doutor José Ué, presidente da ACJUS, da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. É uma pergunta que tem me feito. As pessoas me fazem essa pergunta constantemente. Por quê? Eu vou lhe dizer já qual é a pergunta. Eles verem muito a AMOL. A AMOL, o que a AMOL realiza? Ela abre cadeiras vagas daqueles que partiram e se encantaram na eternidade. A diretoria tem previsão de quantas cadeiras serão abertas ou vai ser aberta somente essa cadeira de Padre Sátrio? Por que eu estou perguntando isso? Porque alguns escritores nos perguntam, mandam e-mail, como é que está a previsão, basicamente, para abertura de cadeira para novos membros da ACJUS? Bom, nós temos lá 4 cadeiras agora com a do Sátrio Cavalcante Dantas, né? Então, essas cadeiras nós estamos conversando com a diretoria, né, para o preenchimento dessas cadeiras. Agora, com a nossa reforma estatutária, logicamente que outras cadeiras serão anunciadas como vagas, porque o estatuto agora tem os requisitos,
que a pessoa tem que morar na cidade, tem que comparecer no mínimo 30% das sessões realizadas. Então, outras cadeiras serão declaradas vagas. Aí vem aquela parte jurídica que você conhece, publica-se um edital. Verdade. O acadêmico, o candidato tem que ter uma obra publicada, no mínimo uma obra, né? Aí a comissão vai analisar entre os candidatos aquele que melhor preenche os requisitos da Sejus e, logicamente, que ele vai declarar eleito e, posteriormente, será empossado. Entendeu? Entendi. Então, você que gostaria muito de participar, que é escritor aqui da nossa região, da cidade de Mossoró principalmente, daí, fique aguardando. Aguardar. O edital vai sair, esse ano 2004, vou trazer muita surpresa aqui para você. Muito bem, gente, nós estamos chegando ao final do programa. E antes disso, Wellington, como eu faço parte da SBEC, que é a Associação Brasileira do Estudo do Cangaço, tem aqui a presidente Lemuel, professor Lemuel, meu amigo professor Lemuel, e aí tem 2 vídeos, né? 2 vídeos sobre o convite para o Cariri Cangaço. 2 pequenos vídeos rápidos. Um é o grande pesquisador, escritor, memorialista, que é presidente da ABRAES, conselheiro do Cariri Cangaço, o senhor Leonardo Gominho de Floresta, lá na nossa bela cidade do Pernambuco, lá na nossa terrinha querida. A seleção já foi montada aí. Venha e veja esse Cariri Cangaço que vai acontecer em Catolé de Rocha, lá em Jericó. Vejamos a apresentação e, após essa apresentação, retornaremos o programa. É chegada a hora da cabroeira se juntar. De 23 a 25 de fevereiro, a partir da próxima sexta-feira, Cariri Cangaço, Catolé do Rocha e Jericó. Uma grande oportunidade para que todos aqueles aficionados na saga do cangaço se reúnam. Nós nos encontraremos com certeza neste grande evento Cariri Cangaço. Grande abraço e logo nos encontraremos. Muito bem, gente. Você assistiu aí o Cariri Cangaço. Vai começar agora dia 19, né? Vai até o dia 25. Vai ser um grande espetáculo de encontro. Lemuel aqui tem anunciado, daqui a pouco eu vou colocar Lemuel também anunciando. E aí você pode entrar na internet, no meio de comunicação, redes sociais. Lá tem. Quem quer conhecer a verdadeira história do cangaço, participa pelos meios de comunicação do Cariri Cangaço. Em Mossoró, nós temos a SBEC, Associação Brasileira para o Estudo do Cangaço, do qual também sou membro. Vamos dar um minutinho, paradinha de um minutinho, a gente volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito.
inicialmente, eu queria ver com vocês e assistir, que eu acho lindo, Wanda Jacinto, professora Wanda Jacinto, recitando o poema Um Novo Dia, da poetisa Dulce Cavalcante. Vamos ouvir esse lindo poema. Olá, vamos poetizar o nosso dia. Estou nesta ilha de tijolo, areia e cal, rodeada de ruas por todos os lados, em meio a uma cidade, à margem de um rio, caminho da brisa para noites amenas. Não sou desta ilha, não sou desta rua, e nem esta cidade está em mim, embora as raízes já se inclinem. Mossoró, cidade do sol, de tuas entranhas jorram águas termais, e de teu seio pungente, petróleo, alimentando cavalos silentes. E vem do mar, teu vizinho, rumas e rumas brancas de muito sal. Aproveito da brisa, que me traz a noite, e me faz célula amiga, e me agrega, mesmo forasteira, à terra que escolhi. Atrevo-me a tomar de assalto a liberdade de tua gente, a inspirar-me ser um deles. Quanto é preciso de tempo, de força, de desapego, de paciência, para que esta ilha crie uma ponte e eu possa dizer ao atravessá-la: já sou desta ilha, já sou deste rio, já provei deste sal. Poema Ilhada, da poetisa cearense Dulce Cavalcante. Bom, gente, como vocês percebem, Wanda é extraordinária, uma voz doce, nos traz a emoção do verdadeiro poema. Uma coisa interessante, pessoal, falando em poema, e agora a gente entra já no mundo internacional, é que nós estamos na cidade de Mossoró para realizar uma convenção geral da Rede Sem Fronteira. É chegada a hora de começar a preparar essa convenção internacional cultural da Rede Sem Fronteira, que completa 10 anos de atuação, seu jubileu de estanho. 10 anos é isso. A convenção, pessoal, internacional vai ser realizada aqui no Brasil, na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, em Fortaleza, lá no Ceará, entre os dias 19 a 25 de agosto. Como sempre, será uma intensa programação artística, cultural e turística, onde estão previstas muitas atividades, realizações com a preparação de novos membros, novos parceiros, novas entidades culturais, públicas e privadas, que estão aderindo à sua participação ao Rede Sem Fronteiras. E é sempre uma alegria quando a gente percebe que é o Rede Sem Fronteiras, lançador de diversos livros, diversos programas culturais, em todo o mundo, está na cidade de Mossoró, está privilegiando a cidade de Mossoró com uma convenção internacional. E aí, pessoal, para nossa grata surpresa, o coordenador aqui na cidade de Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte, para essa convenção internacional cultural da Rede Sem Fronteira, é o professor doutor José Wellington Barreto, do qual ele já formou sua comitiva para organizar juntamente com ele essa convenção internacional cultural do Rede Sem Fronteiras na cidade de Mossoró. E aí eu quero perguntar ao doutor José Wellington, que é uma curiosidade minha e de vocês, quais são os preparativos para essa convenção, doutor Wellington? Olha, Ricardo, a Rede Sem Fronteira é uma instituição de renome internacional, com sede em Portugal, mas com representação em 30 países da Europa, parte da África, América do Norte e também aqui na América Latina. Então nós, por uma deferência aqui das coordenadoras de Mossoró, Socorro Cavalcante e Jonadac Fernandes Coelho, e também da presidente mundial da Rede Sem Fronteira, de Andréa Portugal, nós estamos realmente na coordenação dessa grande conferência internacional de 10 anos
da Rede Sem Fronteira. Já tivemos 3 reuniões, estamos agora só vendo a localização do espaço, qual o teatro, qual o auditório iremos realizar. Também nós estamos fazendo um levantamento de todas as instituições culturais aqui de Mossoró e de parte da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. E também vamos ter uma visitação turística na cidade e nas salinas de Mossoró, porque nós teremos aqui 100 representantes internacionais de 30 países em Mossoró. Então, nós estamos montando o dia 23 de março. Nós teremos a reunião para a colocação das informações mais recentes e também composição das equipes que vão trabalhar para essa realização dessa Convenção Internacional da Rede Sem Fronteira. Então, isso é importante, porque Mossoró vai ser notícia no mundo todo, notícia boa, né? Sobre cultura, artes, né? Turismo, tudo isso nós vamos levantar aqui nesta Convenção Internacional. Então, nós estamos já aprazados a terceira reunião, dia 23 de março, lá no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques Medeiros, para a gente já dar a cada comissão a sua tarefa de organização para que esse encontro, dia 19, 20 e 21 de agosto, seja coberto de grande êxito para Mossoró e para a Rede Sem Fronteira, porque isso é o almejado nesses 10 anos da Rede Sem Fronteira. Muito bem, seja bem-vindo todo o nosso público aqui, principalmente, vai participar diretamente, né? Que é uma honra para a cidade de Mossoró receber aqui o Rede Sem Fronteiras. Mais de 30 países são membros ativos, né? Ricardo, esses representantes, todos chegaram a Mossoró 100 representantes do mundo todo, através da Rede Sem Fronteira. E todos eles já acertaram as suas hospedagens no Hotel Termas, aqui de Mossoró, certo? Isso é uma coisa importante, porque vai entrar recursos na cidade. Então, esse pessoal todo já contrataram aqui a parte do Hotel Termas, os ônibus também já virão de Fortaleza com eles. Vamos visitar aqui as salinas de Mossoró, que eles querem conhecer, né? Salina aí, São Camilo, também estamos tentando fechar com outros empresários. Vamos conhecer o Museu Municipal, aqui o Memorial da Resistência, a Igreja de São Vicente. E no dia da convenção, além das grandes palestras, a Rede Sem Fronteira vai homenagear algumas instituições e personalidades, e a Sejus também vai homenagear a Rede Sem Fronteira e alguns representantes mundiais. Mas nós teremos, além das conferências, nós teremos apresentações artísticas e culturais, né? Por exemplo, há poucos instantes nós assistimos aqui a participação do programa aqui de cantoria do poeta Aldecir de França. Extraordinário. Vamos convidar esses repentistas para participar, outros artistas de um modo geral. Então nós vamos passar 3 dias em Mossoró com esses 100 representantes do mundo todo, aqui conhecendo a cidade e conhecendo a nossa cultura. Muito bem. Eu há poucos instantes falei aqui, doutor José Barreto, sobre a SBEC, né? A SBEC atua aqui na cidade de Mossoró, presidente Lemuel. E para isso eu trouxe um videozinho que eu gostaria muito de colocar, a gente assistir, porque eu tenho falado muito nesse negócio sobre o Cariri, sobre essa convenção lá no Cariri. Eu tenho colocado em jornal, revista, e a gente sabe que vai ser extraordinário esse grande encontro ali com o pessoal do Cariri. Vamos assistir um pequeno vídeo aí do professor Lemuel, tratando sobre a resenha do cangaço, que é um documentário feito com o professor Lemuel e o professor Ranolfo Prata. Interessante. Vejamos isso aí. Olá, estamos de volta com mais uma resenha do cangaço. Cangaço, tema polêmico, divide opiniões. Nós nos deparamos com muitas obras cujos autores traçam um perfil dos sujeitos envolvidos nesse movimento, seja cangaceiro ou um cidadão sertanejo comum, colocando-os todos no mesmo nível, com o mesmo perfil. Não é incomum nós nos depararmos com adjetivos para os sertanejos, como flagelado, bandido,
violento, pária. É muito comum encontrarmos isso em obras. E hoje nós vamos conversar com uma obra cujo autor demonstra essa visão em relação aos sertanejos do Nordeste do Brasil. Não saia daí. No programa de hoje nós iremos conversar sobre esta obra. Lampião, de Ranulfo Prata. Essa obra aqui, ela foi editada pela Sebo Vermelho em 2010. É um facsímile da segunda edição. A primeira edição dessa obra é de 1934. Ela contém 242 páginas. O autor, Ranulfo Prata, nasceu em Lagarto, Sergipe, em 1896 e é filho do coronel Felisberto da Rocha Prata e de Ana de Vasconcelos Ora. Estudou medicina na Bahia e concluiu o curso no Rio de Janeiro. Portanto, estamos diante de uma obra escrita por um médico. Ele também foi romancista. Então, o autor médico e romancista. A obra divide-se em 10 capítulos, sendo a primeira parte, a introdução, dividida em 2 partes. A primeira, assinada pelo escritor Paulo Dantas, também sergipano, e a segunda parte pelo próprio autor. Paulo Dantas descreve, caracteriza sua obra como uma mescla de jornalismo combativo e literatura euclidiana. A segunda parte da introdução, intitulada Um Clamor e um Apelo, assinada pelo autor, que se coloca como porta-voz da angústia de milhares de seres humildes, dos mais desgraçados do país, pés rapados, párias, intocáveis, açoitados por 1000 flagelos. E complementa que nos ouça a gente litorânea que vive entre as delícias da civilização, com o lar, a vida e os afazeres garantidos. Aqui, o autor já mostra um conceito de civilização e barbárie. Ainda na introdução, o autor diz que não irá abordar, em seu estudo, a gênese da criminalidade sertaneja, que isso é tarefa para criminalistas, sociólogos e médicos. Ele trata a violência como um corpo, daí abordar a questão como anomalia. E continua dizendo: a nossa evolução mental não se aparelhou à física. Por isso, chama o sertanejo de subcategoria étnica e pede para que o litoral nos chame para o seu convívio civilizado. E conclui a introdução afirmando que os sertões não precisam de estradas, civilização, trabalho, justiça, escola, higiene, nada disso. Que tudo isso se constitui no luxo da civilização requintada. A única coisa que se precisa é tranquilidade e paz. No capítulo 1 da obra, o autor narra a trajetória da família de Lampião, como os irmãos entraram para o bando e também como foram mortos. Inclusive, no seu livro, como ele descreve, como ele narra a morte dos irmãos de Lampião, difere
de obras que vieram posteriores à sua com relação a essas informações. Destaca alguns diálogos no bando, que é uma característica de outras obras também, rica em detalhes. Aqui, dentre outros diálogos em outros momentos do livro, ele destaca um diálogo de Livino com Lampião, e, como sempre, rico em detalhes. No capítulo 2, ele descreve a aproximação de Lampião do coronel Petronilo e como a amizade se transformou em inimizade, e destaca a ação do tenente Campos Menezes, mostrando a coragem, a capacidade de liderança e o intuito, o objetivo do militar em prender Lampião. No capítulo 3, ele descreve o encontro de Abóboras, Mandacaru, ataques a Mirandela e Lagoa do Mari. Aqui, o lado romântico do autor aparece quando ele descreve os fatos, descreve o ambiente e que deixa transparecer que ele está ali tratando de uma obra fictícia, mas que não é a característica do autor. No capítulo seguinte, ele cita o episódio da Fazenda Touro, lá no Raso da Catarina, onde, de forma brilhante, ele descreve o raso, ele mostra a paisagem com muita precisão e com muita eficiência. Aí aparece a veia do romântico, mas também a influência euclidiana, de como Euclides da Cunha narrou a terra na obra Os Sertões. Aqui ele diz que num dos conflitos no Raso da Catarina é encontrado, dentre os pertences deixados por Lampião em fuga, há um livro cujo título é Vida de Cristo. E ele critica, ele demonstra uma insatisfação pelo fato de Lampião estar com esse livro, chamando inclusive de sacrilégio. Eu não vejo por que sacrilégio Lampião está com um livro. Isso apenas demonstra que Lampião tinha bom gosto pela leitura. Ele narra o episódio da Fazenda Touros, onde é morto, é assassinado o irmão de Lampião. Descreve a chegada da Volante na cacimba, onde eles estavam retirando água, e o vaqueiro Manuel Preto, que guiou a Volante até lá, se afasta do grupo e, instantes depois, o grupo é atacado pelo bando de Lampião, né? E ele afirma que foi traição do vaqueiro guia. Ele destaca aí, além da ação da Volante, da valentia dos militares, ele dá um destaque para o rastejador, essa figura que pouco aparece nas obras do Cangaço, mostrando o trabalho eficiente, o comprometimento, a capacidade, a habilidade desse homem, desse sujeito, de lidar com as situações. No capítulo seguinte, ele narra os crimes de Lampião. Dentre os inúmeros crimes que ele narra, eu destaco um que, inclusive, já havia comentado na resenha anterior, que é o episódio onde ele arrasta uma jovem para dentro do quarto, onde já se encontrava assustada uma senhora idosa, e ele estupra essa jovem junto com outros 5 cangaceiros. E, ao terminar, obriga essa senhora idosa a limpar as partes íntimas dos cangaceiros. E o autor trata esse episódio, trata essa violência
contra essas mulheres como peraltice. Peraltice insignificante. Essa era a visão do autor com relação a uma violência tão grande contra as mulheres. E outro aspecto que ele aborda é quando da entrada de Lampião em 3 cidades de Sergipe, Dores, Capela e Aquidabã. O que chama a atenção? A passividade das autoridades dessas cidades com a presença dos cangaceiros. Não houve reação. Ele entrou, circulou, bebeu, comeu, foi embora e nada aconteceu. No outro capítulo, ele descreve os coiteiros e classifica-os em 3 categorias: os involuntários, os vingativos e os comerciantes. A primeira categoria, os involuntários, se dá por conta do medo, receio de sofrer algum tipo de violência. O segundo, o vingativo, ocorre quando uma determinada família, um determinado coiteiro, havia sofrido violência das volantes e, como forma de se vingar, se alia aos cangaceiros. E a terceira categoria, comerciantes, era para tirar proveito, vender mercadorias para os bandos, até porque eles vendiam por preço mais caro. No capítulo seguinte, fase de campanha após a Revolução de 30, ele faz uma narrativa sobre a continuidade das perseguições das volantes e a incessante busca por parte das autoridades dos estados do Nordeste, junto ao governo federal, para que se adote uma política mais energética, uma campanha mais eficiente contra o cangaceiro. No capítulo seguinte, o Êxodo, o autor mostra a ineficiência de uma das ações da polícia em querer pôr em prática uma tática que não daria certo. Esvaziar parte da região nos arredores de Jeremoabo das famílias. Teria que esvaziar a Caatinga e deixar Lampião sozinho lá. Assim, eles conseguiriam atacar Lampião. E fizeram. Mais de 12 mil pessoas saíram, foram escorraçadas de seus lares, indo para as vilas e cidades. Só a cidade de Jeremoabo recebeu mais de 4 mil pessoas, onde, segundo o autor, não receberam amparo do Estado. Ficaram lá abandonados. A polícia entrou, não encontrou Lampião. E o Estado, as autoridades, perceberam a falha que havia cometido. Quando essas famílias retornaram às suas casas, aos seus sítios, se depararam com tudo acabado, roças destruídas, animais mortos, casas abandonadas. O prejuízo foi tanto para as famílias como para o Estado. E, finalmente, o último capítulo. Mas antes de chegar no último capítulo, eu quero pedir a você que está nos assistindo que assine o canal, se inscreva no canal, compartilhe a nossa programação, acione o sino para receber semanalmente e quinzenalmente a nossa programação. Ajude a fortalecer o nosso trabalho. O último capítulo da obra, ele faz um balanço das ações da polícia, já que a polícia afirma estar vencendo essa batalha, ao dizer que reduziu o número de cangaceiros. E isso faria Lampião se isolar e fácil e rapidamente eles conseguiriam prender o bandido. E o autor diz que não, que a redução do número de bandidos não implica em vitória. Até porque Lampião continuou agindo, continuou invadindo, atacando povoados. E termina fazendo uma observação. Lampião
só tem 33 anos. Até quando nós iremos suportar tal situação? A obra de Ranulfo Prata é uma obra essencial para quem quer entender o cangaço. Foi escrito no calor do momento. Ranulfo Prata era contemporâneo. Mesmo que a sua obra apresente uma carga de preconceito e discriminação, é uma obra que deve ser lida. Não é uma biografia, apesar do título ser Lampião. E o leitor vai perceber realmente que em alguns momentos parece até ser um romance, porque tem um perfil ficcionista. Mas isso é uma característica da escrita do autor. A carga preconceituosa e discriminatória aparece. O autor trata o ambiente, trata a violência, trata os sujeitos envolvidos nessa situação como se fosse um corpo. E é justificável por isso. Ele é um médico. Então, quando ele olha para aquele ambiente, para aquela situação que ele está estudando, ele vê como um corpo. E todos os problemas que estão dentro daquele corpo, que é o sertão do Nordeste brasileiro, é considerado como anomalia. Então, isso é um perfil, é uma característica da escrita do autor. Outra observação que eu faço é o fato dessa obra ter uma semelhança com outras obras, ou seja, a ausência das fontes, mesmo que tenha sido uma obra escrita em 1934. Mas a única observação que ele faz sobre a origem de suas informações é o cangaceiro ou ex-cangaceiro Volta Seca, com quem, segundo o autor, ele teve contato na prisão. Portanto, é uma obra a ser lida para quem tem interesse em conhecer um pouco da história do cangaço. Eu fico por aqui, agradeço a sua atenção, forte abraço e até o próximo programa. Voltando aqui, doutor Wellington, a gente quer dar uma mudada de rumo, porque é uma curiosidade do nosso povo em uma parte da sua vida. É complicado falar disso, mas é importante, né? Soa-se como lenda na cidade de Mossoró que o senhor, era, na época de vereador, era conhecido como o Príncipe, né? Todos lhe chamavam de o Príncipe. Baseado nisso, a gente queria ouvir do senhor um pouco as curiosidades da sua atuação como vereador na cidade de Mossoró, que pouca gente talvez não lembre ainda, esses mais jovens. Mas a gente queria saber um pouquinho sobre isso. Olha, Ricardo, eu fui vereador de 1º de janeiro de 93 a 31 de dezembro de 96. Então foi um mandato muito profícuo. Eu fui escolhido os 4 anos, o mais atuante parlamentar, nos 4 anos seguidos. Fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então isso me dava uma visibilidade muito grande. Nós fizemos 1.600 pronunciamentos, apresentamos mais de 1.400 requerimentos e tivemos leis importantes aprovadas, como a lei que cria o Conselho Municipal de Moradia Popular, o Fundo Municipal de Moradia Popular. Nós conseguimos regulamentar a Lei da Assistência Social aqui em Mossoró, né? Criamos a Medalha do Mérito Comercial e Industrial de Irã Ramos do Amaral, que era uma pessoa muito importante na cidade. A Medalha do Mérito Comunitário Humberto Teixeira de Lima. Regularizamos mais de 50 entidades sociais da cidade de Mossoró. Então foi um mandato profícuo, importante, foi aplaudido esse mandato e eu fiquei muito feliz em ter participado de 4 anos na Câmara Municipal da cidade de Mossoró pelo um partido que ainda estou nele. Os meus partidos eu comecei no PCB, depois ele passou para ser PPS e agora Cidadania. Eu continuo no Cidadania. Eu só mudando a sigla. Só a sigla foi se atualizando. Então foi um mandato muito proveitoso para a cidade, todos os assuntos, a BR-405, né? Essa barragem de Santa Cruz, tudo foram
debates que nós promovemos na Câmara Municipal, né? Trazendo aqui autoridades do Brasil todo, a questão da construção dos CAICs da cidade, né? Tudo isso, o mandato foi muito positivo. Primeiro encontro de favelados do estado do Rio Grande do Norte, primeiro encontro de lideranças comunitárias da zona urbana e rural, primeiro encontro de jovens militantes sociais. Então, foi um mandato bastante proveitoso e até hoje a Câmara tem lá os registros. Quem quiser conhecer pode procurar a professora Maria da Conceição Fernandes, foi minha professora do Colégio Estadual e é a encarregada dos arquivos da Câmara, que tem todas as nossas leis guardadas e aprovadas pela Câmara Municipal de Mossoró. E como chegou ao codinome Príncipe? Não, isso aí era porque eu tinha um amigo chamado Carlos Augusto de Souza Rosário, que quando ele queria me agradar, ele me chamava de príncipe, né? Aí ficou assim, mas era só para ele mesmo, na intimidade dele lá. Mas eu gosto da amizade de Carlos Augusto, da amizade de Betinho, tenho muito respeito e admiração. E como gosto da amizade de Manuel Mário, Dr. Helder Aronildo da Silva, da amizade que tínhamos com Sátrio Cavalcante Dantas, com Emerson Azevedo, com Elviro Rebouça, são pessoas que ajudaram a construir a cidade de Mossoró. Grandes nomes. Como você está fazendo agora, nós estamos fazendo através da cultura e do conhecimento. Wellington, você falou bem, isso é interessante, isso aí fica na história, né? No canal da nossa história. Vamos encerrar esse bloco e no próximo eu quero que você fale uma coisa importante, que é sobre o livro In Memoriam. Esse livro In Memoriam, né, é interessante, eu dei uma olhada, é um livro inteligente. A gente vai falar sobre isso. Nós vamos dar só uma paradinha de 1 minuto, a gente volta já. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Muito bem, gente, estamos de volta. Você que está ligado conosco e nos permite adentrar a sua casa, trazendo diversas informações, cultura, trazendo a vocês o melhor cultural que nós temos na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Estamos hoje numa entrevista mais do que especial. Professor Dr. José Wellington Barreto, advogado, escritor. O Wellington é o príncipe conhecido no meio político, um homem de diversas facetas. E hoje, presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Está aqui trazendo informações sobre Rede Sem Fronteira, sobre a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, falando um pouco sobre o nosso programa lá na FM 105. Agora está nas segundas, de 6h30 às 7 da manhã. Você que está nos procurando nesse horário. Aqui na TCM e na TV Câmara aqui, nós estamos todos os sábados às 19 horas. É só você sintonizar e estar conosco, vai ser bem informado sobre a movimentação cultural da cidade de Mossoró. Doutor José Wellington Barreto, o senhor falou dos livros Hei de Vencer, da nossa desembargadora, pessoa extraordinária, que esteve aqui na cidade de Mossoró como juíza, né? Esteve aqui conosco como juíza, um belo livro, uma bela história, uma grande vencedora. Depois falou do livro da dona Rosana Amorim, esposa de nosso querido Francisco, né? Já esteve aqui conosco. Francisco Pérez. Francisco Pérez do Amorim. Esteve aqui conosco, pessoa extraordinária.
esposa dele escreveu também um belíssimo livro, só que esqueceu um detalhe. Qual é o detalhe? É que às vezes o seu coração é tão grande que apresenta todo mundo. Um coração enorme, generoso. Eu acompanho ela desde que eu sou menino, nessa cidade aqui, sempre foi assim. Essa pessoa altamente generosa. Esqueceu de apresentar o próprio livro, o dele, In Memoriam. Nos fala um pouquinho desse livro, professor Dr. José Wellington Barreto. Ricardo, muito obrigado por você me proporcionar essa oportunidade. Esse aqui é o mais recente livro nosso, foi publicado no dia 25 de novembro, lançado lá no Teatro Dizuí Rosado, que tem o título In Memoriam. Nesse livro aqui, eu faço uma reflexão sobre a luta social de Mossoró, o movimento comunitário e o movimento social. Faço uma reflexão bem profunda. Estou sugerindo um novo modelo de luta social e ao final dele nós estamos prestando homenagem aqui a 30 pessoas que ajudaram a construir Mossoró, mas que já faleceram. Então esse livro, Em Memória, é isso. É uma reflexão sobre a luta social, sobre o movimento comunitário e ao mesmo tempo prestando uma homenagem a essas lideranças comunitárias de Mossoró que atuaram de 1980 até 2012. O livro está lá no Palácio Cultural, quem quiser adquirir, lá na sede da Sejus, tem este livro. E, Ricardo, eu queria só completar aqui, porque este ano acadêmico nós estamos dedicando a Petronilo Emetério Filho. Tem 89 anos, seu Petro é acadêmico da Sejus, e cada ano a gente estamos homenageando um acadêmico. O ano passado foi Helder Onildes, e este ano de 2024, o ano acadêmico leva o nome de Petronilo Emetério Filho, tá certo? E também, com relação ao livro da doutora Rosane, vocês já prestaram atenção que vai ser final de tarde, 17 horas e 30 minutos, com chá. Tem um chá lá e a gente bate um papo e ela apresenta o livro dela. Quem tiver um livro que queira lançar lá no Palácio, nós estamos à disposição. E da desembargadora Zeneide será no dia 8 de março, lá no auditório da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, a partir das 19 horas. O ano passado nós promovemos o lançamento de 9 livros. Foi. Só Canindé foi 2. Foi. Francisco Canindé Maia. Então, Francisco Pérez de Amorim. Então, a Sejus tem essa preocupação de incentivar para que as pessoas escrevam seus livros e a gente publica. Então, isso é também uma das tarefas da academia. Que coisa boa. Isso é altamente importante, essa atuação da academia. Muito bem, gente. Vou pedir licença aqui ao professor Dr. Wellington Barreto. Nós temos uma poesia para a gente ouvi-la, declamada por ele mesmo, poeta Antônio Francisco. Os animais tinham razão. Ouçamos uma das lindas poesias do meu amigo Antônio Francisco. Eu vinha de Canindé com sono e muito cansado, quando eu vi perto da estrada um juazeiro copado, subi, armei minha rede, fiquei ali deitado. Como a noite estava linda, procurei ver o cruzeiro, mas cansado como estava, peguei no sono ligeiro, só acordei com os gritos debaixo do juazeiro. Quando eu olhei para baixo, eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra, e um burro reclamando, um rato e um morcego, e uma vaca escutando. O porco dizia assim, pelas barbas do capeta, se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta, do jeito que o homem vai acabar o planeta. Já sujaram os 7 mares, do Atlântico ao Egeu, as florestas estão capengas, os rios da cor de breu, e ainda por cima dizem que o ceboso sou eu. Os bichos bateram palma, o porco deu com a mão, o rato se levantou e disse, preste atenção, eu também já não suporto ser chamado de ladrão. O homem se mente e rouba, vende a honra e compra o nome, nós só pegamos a sobra daquilo que ele come e somente o necessário para saciar nossa fome. Grito, palmas e assovios ecoaram na floresta, a vaca se levantou e disse, franzindo a testa, eu convivo com o homem, mas sei que ele não presta. É um mal agradecido, orgulhoso, inconsciente, é doido, se pai de cego não sente o que a gente sente, e quando nasce é tomando a pulso o leite da gente. Entre gritos e aplausos, a cobra se levantou, ficou na ponta do rabo e disse, também eu sou perseguida pelo homem para todo canto que vou. Para vocês o homem é ruim, mas para nós ele é cruel, mata a cobra, tira o couro, come a carne, estoura o fel, descarregam todo o óleo
em cima da cascavel. É certo, eu tenho um veneno, mas nunca fiz um canhão. E entre mim e o homem há uma contradição. O meu veneno é na presa, o dele é no coração. Entre os venenos do homem, o meu se perde na sobra. Numa guerra o homem mata centenas numa manobra. Ainda tem besta que diz, eu tenho medo de cobra. A cobra ainda quis falar, mas de repente um esturro é que o rato pulando pisou no rabo do burro e o burro partiu para cima do rato para dar-lhe o murro. Mas o morcego, notando que ia acabar a paz, pulou na frente do burro e disse, calma rapaz, baixa a guarda, abra o casco, não faça o que o homem faz. O burro pediu desculpas e disse, muito obrigado, me perdoe se eu fui grosseiro, é que eu ando estressado de tanto apanhar do homem, sem nunca ter revidado. O rato disse, seu burro, você sofre porque quer, tem força por 4 homens, da carroça ao chofé, sabe da coisa e se morder, só apanha se quiser. O burro disse, eu sei que sou melhor do que ele, mas se eu morder o homem, ou se eu der um coice nele, é mesmo que eu estou trocando o meu juízo no dele. Os bichos bateram palma e gritaram muito bem. O burro disse obrigado, mas aqui ainda tem o cachorro e o morcego que querem falar também. O cachorro disse, amigos, todos vocês têm razão. O homem é um quase nada rodando na contramão, um quebra-cabeça humano, sem prumo e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim, se odeiam, fazem guerra e tudo quanto é ruim, e a vacina dá raiva, Agamenon. Em vez deles, dão em mim. Os bichos se levantaram e gritaram, vai em frente, mas o cachorro parou, disse obrigado, gente, mas tem ainda o morcego para dizer o que ele sente. O morcego abriu as asas, deu uma grande risada e disse, eu sou o único que não posso dizer nada, porque o homem para nós tem sido até camarada, constrói castelos enormes com torres sem altar, põe cerâmica e azulejo e dão para a gente morar e deixam milhares deles nas ruas sem ter um lar. O morcego bateu asa, se perdeu na escuridão, o rato pediu a vez, mas não ouvi nada não. Peguei no sono e perdi o fim da reunião. Quando o dia amanheceu, eu desci do meu puleiro, procurei os animais, não vi mais nenhum roteiro, vi somente umas pegadas debaixo do juazeiro. Eu disse, olhando as pegadas, se esta reunião tivesse sido por nós, estava coberto do chão de piúba, de cigarro, guardanapo, papelão. Botei a maca nas costas, João Macedo, e tirei cortando o vento, Eufrásio. Tirei a viagem toda de Deus Salles, sem tirar do pensamento os 7 bichos zombando do nosso comportamento. Hoje, quando eu vejo na rua um rato morto no chão, um burro mulo piado, um homem com um facão agredindo a natureza, eu tenho plena certeza, os animais têm razão. Esse programa ele é dinâmico, ele passeia do mundo literário, que a gente chama de mundano, ao mundo literário e espiritual. Tudo bem. E para isso eu sou também teólogo, tenho uma grande paixão por a escrita da teologia, não a radical, não leva você a canto nenhum. Radicalismo não leva você a canto nenhum. Mas aconselho a cada um que me escuta em revistas, jornais, livros, aqui na televisão, leia as Sagradas Letras. Ela pode lhe dar sabedoria, pode lhe tornar um homem e uma mulher sábia, pode lhe trazer conforto ao coração e pode lhe trazer uma palavra de esperança quando precisamos. As Sagradas Escrituras revelam o eterno Deus em sua bondade. O livro de João, que é um extraordinário livro, o apóstolo João, evangelista, no capítulo 1, versículo de 1 a 15, ele diz o seguinte: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Tudo bem, gente. E o lançamento do livro de Manuel Mário é quando? Traga informação para a gente. Olha, nós falamos aqui, dia 8 de março, com o lançamento do livro da desembargadora Zeneide, 22 de março, lançamento de Rosane
Amorim, o livro dela, Mensagens Cristãs, mais 5 de abril, a Sessão da Saudade de Sátio Cavalcante Dantas, mais 7 de maio, nós teremos outro lançamento de mais um livro do ex-deputado e ex-vereador Manuel Mário de Oliveira, vai ser no final de tarde, às 17h30, lá no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros. Vai ter um chá, né? Em seguida o lançamento do livro, quando Manuel estará completando 90 anos. Manuel Mário, no dia 7 de maio, ele completa 90 anos, então nós estaremos lá prestigiando Manuel com este novo livro dele. Então, Ricardo, eu acho que a Sejus terá um grande ano, como foi do ano passado, nas ações, nas atividades que estão sendo previstas neste ano acadêmico que leva o nome de Petronilo Emetério Filho. Muito bem, estamos chegando ao final do programa já, é rápido, está sendo cada dia mais rápido. E aí, gostaria de você deixar suas considerações finais ao nosso público que está ligado conosco. Gostaria que todos, os moçoroenses de um modo geral, oestanos e potiguares, procurassem conhecer o trabalho das academias, da FLAM, da MOL, da MARP e da Sejus. Queiram conhecer o Palácio Cultural Milton Marques de Medeiros, a nossa sede, basta ligar, entrar em contato comigo, com o Ricardo ou com qualquer membro da diretoria, nós estaremos lá para fazer uma visita guiada. Então, também comunicar que os nossos eventos é aberto à coletividade, tudo é gratuito e aberto à coletividade. Então, eu quero agradecer a você, Ricardo, a oportunidade de participar deste programa tão importante, Memória Acadêmica Trajetórias. Agradecer a toda a TV Câmara, a produção da TV Câmara e a todos os nossos telespectadores de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço a sua presença aqui, sei das suas inúmeras funções e preocupações. Muito bem, você que está em casa, eu quero lhe agradecer, aberta a porta de sua casa, nos recebido com tanto carinho. Agradeço a você quando eu encontro. Raramente eu tenho essa mania, nego, né? Eu nego assim, matuto. Eu tenho umas manias como matuto. Eu não gosto muito de estar no meio da rua. Mas quando eu encontro o povo do supermercado, lugar, eles vêm falar comigo e eu agradeço a você. Dessa vez eu não tenho o nome, é Manuel. Manuel, lá no Alto São Manuel lhe encontrei. Agradeço sua paciência, sua generosidade. 74 anos. Só olha, eu assisto você. Minha filha aqui estava comigo e disse, é ele, eu assisti a esse rapaz aí mesmo. Eu assisti e gostei das conversas dele. Aquilo que Sátiro dizia. Sátiro disse, o que eu adoro em você é essas conversas que a gente tem. Muito bem, você que abriu a porta da sua casa, olhe bem para mim aqui, ó. Para um pouquinho o que está fazendo, escuta o que eu vou lhe dizer. A fé nos faz ver o invisível, crer no impossível, receber o impossível. A fé não torna as coisas simples. Nunca vai tornar. Jamais a fé vai tornar as coisas simples. Ela as torna possíveis. Continue firme em sua caminhada. Encha-se de fé. Olhe para frente. Acredite em Deus. Aguente firme a jornada, porque está chegando já o final dela. Bem, pessoal, a edição do Memória Acadêmica Trajetórias vai ficando hoje por aqui. Eu sou Ricardo Alfredo. Agradeço a sua audiência, amizade e companhia. Fique todos bem com o nosso Deus. Se cuide para que na nossa próxima edição possamos mais uma vez estarmos juntos. Um forte abraço e até lá.